Muito boa tarde para você que acompanha nosso Altinho Show nesse momento. Como frisamos antes, durante a semana, né, durante 2 dias, 3 dias, que estaríamos aqui com Silvaneide, né, conversando com uma das mulheres guerreiras aqui do município de Altinho, que tem vários serviços prestados, não só em Altinho, mas em outras cidades também. Silvaneide Almeida, seja bem-vinda ao nosso Altinho Show. É um prazer tê-la aqui com a gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Desde o início me senti honrada pelo convite e espero contribuir de alguma maneira para empoderar nossas mulheres, para mostrar a nossas mulheres o quanto elas são importantes e o quanto nós precisamos estar unidas nesse momento. Empoderamento é a palavra-chave que define Silvaneide Almeida. Empoderamento. Empoderamento. Silvaneide, nesse bate-papo, convidamos você, um bate-papo especial com você, uma das criadoras do CEAME, onde tem trabalho prestado às cidades de Poção e Cupira e está em expansão em todo o estado de Pernambuco. Silvaneide Almeida, a mulher que tem currículo profissional de referência, inspiradora e que, entre outras citações de sua bagagem profissional, atuou como gestora de políticas públicas para as mulheres na cidade de Birajuba, coordenadora da mulher na cidade de Altinho, supervisora da Herbalife, distribuidoras do grupo Rinodê, mãe, mulher, filha e amiga. Esqueci alguma coisa desse seu currículo? Algumas, mas também fui e continuo estou, porque não houve a Conferência Nacional, delegada da Conferência Municipal, Estadual e Nacional de Políticas Públicas para a Mulher, do ano de 2016 a 2019. Ano passado éramos para ter tido a Conferência Nacional, mas diante da pandemia não tivemos, então não podemos levar nossos projetos. Entre outras coisas, como você bem sabe, tive início na minha vida política com 12 anos. Mas aí é uma bagagem extensa, é uma longa conversa. Uma longa conversa. Então, Silvaneide, você iniciou a sua vida social bem jovem como representante estudantil no Grêmio da Escola José Lins e também na ASEAL, que era a Associação dos Estudantes de Altinho. Para você que sempre teve uma expressão representativa e forte, o que te impulsionou na vida pública, o que é gerir políticas sociais nesses dias atuais? Voltando ao passado, o que me incentivou sempre foi a busca de melhorias. Não a melhoria para o eu, mas a melhoria no conjunto. Na época em que entrei no Grêmio, era justamente a busca de melhoria para o grupo estudantil. Tive início no Grêmio Estudantil da Escola José Lins, depois fomos para a CEAL, juntamente com outras pessoas que fazem parte da nossa história política, e aquele sonho, aquela ideologia de conseguir mudar o mundo, aquele sonho adolescente que todos nós temos, de poder melhorar, de uma melhor qualidade de vida, da desigualdade social, que com o passar do tempo a gente vai vendo que não é tão possível, porque não depende do eu, depende do nós. E eu continuo com essa visão e com esse pensamento. Em que sentido? Que enquanto a gente pensar no eu, apenas eu, a gente não vai evoluir. A gente tem que começar a pensar no nós. Mas, para mim, governar, gerir políticas públicas, políticas sociais, vai além do governar. É você visar a melhoria do total, do conjunto, do todo. Então, enquanto a gente ainda priorizar o lado partidário, o lado da politicagem, a gente não vai ter evolução, tanto no âmbito nacional, estadual como municipal. A exemplo disso, nós estamos tendo uma realidade bem difícil no nosso estado, no nosso país. Por quê? Porque a gente vê muito lado A e lado B. Quem é de esquerda e quem é de direita, quando na realidade não existe esquerda nem direita. Existe uma população carente precisando de ajuda. Aí na sua concepção, em relação a esse assunto, o que falta, na realidade, as políticas voltadas para as mulheres, elas não têm fundamento, não têm o fundamento esperado por conta justamente da politicagem que acontece nesse contexto. Também. Porque, e se você observar, não atrapalhando o seu raciocínio, a politicagem, a gente pensa que vai acabar, né? Vai acabar logo de repente, quando terminar as eleições, mas você percebe que parece Permanece. que aumenta ainda mais. Permanece. O que você tem a dizer em relação a isso? Você que representa
a mulherada? A questão da mulher vai muito além, não vai só na questão da politicagem, vai também na questão da igualdade de gênero, que é uma das coisas que a gente luta tanto pelo empoderamento feminino. Ser empoderada, ter empoderamento feminino, não é apenas você lutar pelos seus direitos, é você lutar pelo direito do todo, é você se conhecer. Então, quando você me diz assim, a política da mulher é difícil pela politicagem, também, mas ela é mais difícil pela desigualdade de gênero. Agora que a gente estava falando, Silvanilda, eu tirei minha máscara aqui, a gente está com um certo distanciamento, a gente está obedecendo o distanciamento aqui, e você falou algo bem interessante em relação à mulher. A mulher, Altinho, por ter pessoas representantes e mulheres maravilhosas que representam a nossa cidade de Altinho. E você citou, que eu não sabia, a primeira prefeita do estado de Pernambuco, em 1947, foi uma altinense. Maria da Conceição Pereira de Andrade. E eu não sabia disso, que é uma das coisas que eu sempre indago. A gente não conhece a nossa história. Eu sempre digo isso. A gente é rico em história. O município de Altinho, o nosso Nordeste, é maravilhoso. Eu sou uma fã de história. Tá entendendo? Em que sentido? A gente não conhece nosso povo. Eu vim ficar sabendo disso em Brasília, na Conferência Nacional, quando a gente entrou para falar sobre mulheres na política. E em uma das salas da CNM, estava lá a foto e os dados, onde dizia que a primeira prefeita do estado de Pernambuco foi no município de Altinho, em 1947, enquanto eu, altinense, não era sabedora disso. Como também te falei, a questão de Apolônio Salles, outro altinense que foi ministro da Agricultura, foi senador, foi presidente da CHESF, foi criador de inúmeros projetos. E o que os nossos estudantes, o que a nossa população sabe sobre essas pessoas? Então, assim, o que eu acho é que a desigualdade, ela não só parte do âmbito financeiro, ela também parte do âmbito cultural, do âmbito estudantil, porque eu acho que a gente deveria ter na nossa grade curricular das escolas a nossa história. Não a história do Brasil, sim, a história do Brasil também, mas a gente tinha que começar da nossa localidade, a gente tinha que saber de onde somos, quem são nossas raízes, para depois a gente poder descobrir o mais. Porque a gente sem passado, a gente não tem presente, e sem presente a gente não tem futuro. Muito bem, tem algo bem interessante em relação a você, que você diz sempre o seguinte: nunca desista de sonhar, pois a vida é feita de sonhos e quando deixamos de sonhar, perdemos a razão de viver. Esta é uma das suas citações preferidas. Daí te pergunto, você vê essa perspectiva na mulher da atualidade numa classificação adolescente e jovem na sociedade civil? Você enxerga o sonho, o desejo de realização como inspiração nas pessoas? Como você enxergou em você isso? Sim, eu vejo. Sabe por que eu vejo? Assim, muita gente não acredita nos nossos jovens, como você disse, não acredita nos nossos jovens. Eu acredito. Em que sentido? Se a gente não sonha, a gente não tem objetivo. Se a gente não tem objetivo, a gente não busca. Então, a gente não vive, a gente sobrevive. Que existe a diferença entre você viver e você sobreviver. Então, eu acredito sim. Eu vejo nas nossas jovens, elas têm o sonho da igualdade, elas têm o sonho do empoderamento, do respeito, que é o que me impulsiona. Não é a questão financeira, é o melhorar a cada dia, é a evolução diária, a evolução das mulheres, a evolução dos seres humanos. O que seria de mim hoje se não tivesse existido as mulheres do passado que lutaram pelos meus direitos atuais? E o que serão das minhas mulheres do futuro se hoje eu não lutar por elas? Então, sim, eu acho que isso é uma sementinha que a gente tem que plantar na cabeça de todas as nossas jovens, tanto mulher quanto homem, que eu não vejo isso como um tema apenas feminino, mas é um tema global. Porque como eu trabalho com políticas públicas, muitas vezes eu vejo o seguinte, que o agressor, ele não é agressor porque ele quer ser agressor. Ele é agressor porque ele foi criado para ser agressor. É uma questão que vem do passado. Ele simplesmente reproduz o que ele vivenciou. E com isso é muito difícil. Então não vem só a parte do combater a violência, mas do educar para que a violência não seja praticada.
E também tem a questão que a gente vê nos jornais, que acontece praticamente todos os dias, e teve um aumento muito grande a violência da mulher nessa pandemia. O que se deu isso? Foi a questão de o homem estar mais em casa ou simplesmente porque ele já fazia isso e com a pandemia isso foi notório? Não, assim, eu vou lhe ser bem sincera. Quando teve início a pandemia, eu estava gestora do município de Ibirajuba. E eu digo a você que os dados, no geral, nós tivemos um aumento aproximadamente de quase 109% em todo o Brasil, no aumento de denúncias. O que ocorreu? O homem, ele está acostumado a sair para trabalhar, a ter aquela rotina diária, e quando chegar em casa está tudo prontinho, tudo certo, tudo ok. Infelizmente, a gente ainda continua dessa forma, onde a mulher, ela não é apenas a dona de casa. Ela é a dona de casa, ela é a mãe, ela gera renda, ela faz tudo. Então, com o convívio diário, com a falta de estar com seus amigos, de sair, de trabalhar, o homem se viu preso, ele se viu engaiolado. Então, isso se deu aumento. O homem, infelizmente, ele não tem a paciência da mulher. Aí muita gente fala em igualdade. Sim, nós temos igualdade de pensamentos, mas eu não posso igualar o pensamento e o emocional de uma mulher com um homem. É totalmente diferente. A mulher, ela age pela emoção. Isso é provado cientificamente. O homem age pela razão. Então, dificilmente a gente vai ter esse nível de igualdade. Enquanto a mulher ela é passiva, ela é paciente, o homem ele é daquele tipo que ele explode fácil, mas também não tira a culpa, porque muitas mulheres também agem dessa forma. Então, assim, o aumento se deu devido ao convívio fechado, o confinamento mesmo. Podemos dizer que aprendemos alguma coisa com essa pandemia? Eu sempre digo o seguinte, muita gente diz assim, que 2020 foi o péssimo ano. Para mim, 2020 foi um ano de aprendizado. Foi um ano em que nós tivemos que aprender a conviver com a nossa família, a conviver e a ver os problemas dos nossos filhos, a conviver e sentir falta do que realmente faz falta. Porque a gente estamos ainda vivendo num mundo onde é mais importante uma rede social, que é muito importante sim, do que você parar para ouvir o que seu filho tem a dizer. É muito importante um abraço. Quantas pessoas você não perdeu nessa pandemia que você gostaria de ter dito eu te amo? Que você gostaria de ter dado um abraço? E quando você percebeu, se foi. Mas por quê? Porque você estava tão sobrecarregado do corre-corre, do buscar o financeiro, de buscar, tá lá, de buscar. Quando na realidade você não buscou o seu próprio crescimento interior. E hoje a pandemia mostra que o que a gente mais tem que valorizar não é o que temos, é quem somos. A gente tem que valorizar pessoas. E a pandemia veio também para mostrar que não existe ninguém melhor que ninguém. Nós estamos no mesmo patamar diante de um vírus que pega rico, pobre, branco, preto, independente de classe social, opção sexual e religião. Então, assim, eu digo que a pandemia veio para ensinar muito, mas a gente ainda tem muito a aprender. Temos muito a aprender. Temos sim, com certeza. Sobre este momento de pandemia ainda, em relação a esse momento de pandemia e restrição social, você apresentou um projeto social importante às mulheres da cidade de Ibirajuba, que foi de formação profissional, mas com uma demonstração de valores pessoais muito importante, mesmo tendo como adversária a diversidade de oportunidades, desse processo global e vulnerável que a Covid-19 causou na economia. Qual a tua perspectiva de recuperação de expectativa das políticas sociais do interior do Agreste como sobrevivência familiar das pessoas diante da situação precária e crise que nós estamos vivendo no dia de hoje? Assim, Jair, eu vou ser bem sincera a você. A crise, nós já estávamos nela há muito tempo, já estamos em crise há muito tempo. O que aconteceu com a pandemia só foi o agravo, porque veio o alto índice de desemprego, veio a questão do isolamento, veio a falta de oportunidade, mas eu acredito que nós não vamos nos recuperar economicamente facilmente dessa pandemia, dessa crise mundial. Iremos passar décadas. Por que iremos passar décadas? Porque o preço não está sendo apenas econômico, está sendo um preço muito alto. A partir da educação, a gente vê hoje nossos alunos tendo aula online, não tenho nada contra, mas o aprendizado não é o mesmo. É totalmente diferente de você estar numa sala de aula em campo. Então, eu vejo da seguinte forma, vamos levar décadas, mas no meu ponto de vista, temos sim, o governo, ele tem um amplo
uma ampla grade de cursos, a exemplo da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, que foi aqui eu fiz parceria no município de Ibirajuba para levar os cursos. Ela tem um leque enorme de cursos online, de cursos presenciais, que é uma questão de você, não é só você capacitar os jovens, não é só você capacitar as mulheres, você tem que capacitar e colocar no mercado de trabalho. Quando você diz aí que você tem que trabalhar a pessoa, eu concordo. Quando a gente oferta um curso, principalmente na questão de mulheres, a gente tenta empoderar essa mulher para ela saber o seu real valor. Para ela saber que ela não é apenas mais uma, mas que ela é um ser importante. Porque a gente tem que mostrar às mulheres que cada mulher ela tem o seu papel de importância, seja na sua família, seja na sua comunidade, seja na sociedade. Todas, independente de classe social, temos algo a ofertar. Mas para isso a gente tem que ter o empoderamento, a gente tem que ter o amor próprio. Então, quando a gente oferta esses cursos, a gente não apenas oferta. A gente oferta o curso e, ao mesmo tempo, a gente tenta empoderar essa mulher, tenta fazer com que ela se enxergue de uma maneira produtiva e colocar no mercado de trabalho, porque senão ela vai ser apenas mais uma colecionadora de certificados. Exatamente. E aproveitando esta oportunidade, essa nossa conversa aqui, estamos recebendo várias mensagens aqui, inclusive de uma pessoa que é super mega fã sua, a nossa querida Fátima Lessa, está assistindo nossa entrevista, está dizendo que o que acontece na política é a ciumeira, ela está se referindo à ciumeira, e disse uma frase muito interessante, que eu diria essa mesma frase. Eu vou usar a frase da própria Fátima Lessa, que diz o seguinte: fico sinceramente triste em não ver uma mulher dessa fora do mundo profissional de Altinho. Ela quis dizer da política altinense, no âmbito da política altinense, até porque você já vivenciou isso, né, Silvaneide? Exatamente. Fátima, eu sempre digo que Fátima é uma inspiração. Fátima é uma guerreira, é uma mulher empoderada, é uma pessoa maravilhosa e é uma das criadoras do SEAME. O que é o SEAME, como você tinha dito? Você iniciou falando sobre o SEAME, eu nem abri o leque. O SEAME é o Centro de Apoio à Mulher Empreendedora. Foi o sonho de 5 amigas, 5 gestoras, onde a gente fez o diagnóstico que grande parte das mulheres violentadas, um dos motivos, uma das causas, é por não ter a renda, é por ser dependente do seu parceiro. Então, ela se submete à agressão por ela não ter como se manter, como criar seus filhos, como ter uma estabilidade financeira. Então, o que foi que a gente fez? As 5 amigas, Fátima Lessa, Efigênia de Barra de Guabiraba, Josemile Pontes, Mili de Lagoa dos Gatos, Efigênia de Barra, já falei, Ednete de Agrestina e Cláudia Roberta de Ibirajuba. A gente se juntou, Rosa Moura de Panelas, também foi teve uma das ideias, a gente se juntou e tentou fazer isso. Foi um sonho, procuramos advogados e formamos o SEAME. O SEAME, nós fizemos o seu primeiro núcleo na cidade de Poção, onde a gente tem mais de 140 sócias, trabalhando com a renda, com a renascença. Tivemos o apoio do prefeito, da empresária Cida, da Renascença, da Noemi, e com isso a gente conseguiu capacitar essas mulheres e colocá-las no mercado de trabalho. O SEAME, ele trabalha empoderando mulheres, analisando o mercado de trabalho da cidade, que é um dos pontos fortes, que é uma das coisas que eu conversei, inclusive, dia 10 de fevereiro com a Alberes, na Secretaria de Emprego e Renda, que não adianta eu ir para determinada cidade se eu não souber o que aquela cidade pode produzir. A gente vive aqui no Agreste. Nosso maior fator aqui do Agreste é a confecção. A gente tem um exemplo de Cupira. Cupira hoje é um polo de confecção. Cupira cresceu expansivamente. Se a gente parar para ver, Cupira está quase ao índice de Caruaru. Caruaru cresceu com a feira. Então, a gente que somos da região, o que é que a gente pode fazer? Investir na confecção. Capacitar essas mulheres para a confecção. Então, o que eu vejo é isso. A gente, para empoderar, para colocar a mulher no mercado de trabalho, para sair dessa crise que estamos e que iremos permanecer, como eu já lhe disse, que eu acredito, devido à pandemia, a gente tem que colocar esse pessoal para trabalhar, para se capacitar. Agora que
ainda aproveitando a deixa de Fátima Lessa, que ela falou da ciumeira, às vezes por conta de ciúme, politicagem, a gente acaba perdendo diversas coisas para o município. Na sua visão, o que o município, vamos citar o nosso, Altinho, o que Altinho deveria fazer para colocar mais a mulher no trabalho, trazer mais cursos, colocar os pés no chão, acabar com essa política e se juntar todo mundo, fazer um elo grande e cuidar das pessoas, inclusive da mulher que nesse momento está mais vulnerável. Assim, voltando, né? Não é um problema apenas de Altinho, é um problema geral. Infelizmente, existe a ciumeira. As mulheres, eu vejo a união nos homens que a gente não vê nas mulheres. Que infelizmente é muito triste, porque eu acho que uma mulher ela não deve derrubar outra mulher, ela tem que empoderar outra mulher. A gente já pode citar, não perca seu raciocínio, a Câmara de Vereadores. Exatamente. Nós temos 16.198 votantes no município, desses aproximadamente 52% são de mulheres e a gente só tem uma mulher no legislativo. O que é triste pra gente. Agora também existem mulheres mais machistas do que homens. Isso também é bom deixar claro. Então, o que é que falta? Eu acho que falta a gente dar conhecimento a essas mulheres. Ou existir a união. Vou dar um exemplo a você. Nós temos a Coordenadoria da Mulher. Coordenadoria da Mulher, ela tem que trabalhar em conjunto com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência Social. Aí você me pergunta, por quê? Porque em todas elas existem mulheres. A gente tem que cuidar da saúde da mulher. A gente tem que cuidar da educação dos nossos filhos. Então, engloba a mulher. A gente tem que cuidar da vulnerabilidade social, que é um dos fatores principais da família. E, geralmente, se inicia pela mulher. Então, como podemos modificar isso? Com a união. Eu não posso chegar aqui e dar uma receita, porque não existe receita. Não existe receita pronta. A receita é simplesmente se misturar, buscar e fazer acontecer. Sobre esse projeto importante seu, o CEAME, o que é preciso para ele ser criado em outro município? Você criou, é criado em Cupira, ele pode se expandir para outro município? Como é que funciona? O CEAME, ele é de expansão hoje a nível do Nordeste. É uma associação de mulheres, como já lhe disse, criado por nós 5, onde a gente vai para determinado município, a gente precisa do apoio do gestor. Em que sentido? Porque a gente vai procurar o comércio, a gente vai procurar pessoas dispostas a capacitar mulheres. Vamos supor Altinho. Altinho nós temos mulheres que estão prontas para costura. Então, a gente vai até o governo do estado, a gente vai procurar, através da Secretaria de Emprego, formas de capacitar essas mulheres. Conseguimos capacitar, beleza. Vamos procurar a prefeitura, vamos procurar empresários de fora do município que trabalhem com confecção e vamos trazer para o município para que essas mulheres comecem a trabalhar. O que é que a gente pede para essas mulheres do CEAME? Que todas elas sejam MEI. O que é ser MEI? Microempreendedor individual. Por que ser MEI? Muita gente faz, mas por que para você participar do CEAME você tem que ser MEI? Porque é uma forma dela ter todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Ela ser responsável pela sua própria vida. Ela ser responsável pela sua autonomia financeira. Eu não sou dona de empresa, eu não posso chegar e dizer, eu vou abrir o CEAME e vou contratar várias mulheres. Não. A gente empodera mulheres para que elas sejam donas do seu destino, para que elas tomem suas decisões. Então, se você está no CEAME, você tem que ser MEI. Por que ser MEI? Porque você é responsável pelo seu futuro. E ainda falando em relação a sua luta pelas mulheres, inclusive também, além de você, nós temos outras grandes mulheres aqui em Altinho, inclusive Betânia Ribeiro, Betânia que, onde você pensar de envolvimento, engajamento sobre mulher, ela está de lado, participou da Câmara de Vereadores, foi candidata, não chegou lá, mas chegou bem perto. Betânia, ela tem uma importância muito grande aqui no município de Altinho, como em toda a região. Como você vê esse contexto de Betânia na política para as mulheres? Pronto, você falou de uma pessoa que foi a pioneira, uma das pioneiras, a primeira coordenadora, a primeira gestora de políticas públicas para a mulher do município de Altinho foi Betânia. Quando eu assumi a pasta, aí é o medo, lá vem a responsabilidade, meu Deus, Betânia. Mas o que falar de Betânia? Betânia é uma pessoa extraordinária, uma mulher totalmente politizada,
ela é uma mulher politizada. Ela é uma mulher que visa o bem da mulher, independente de cor partidária. Lamentavelmente, não chegou à Câmara de Vereadores, que é aquilo que a gente comentou antes. Infelizmente, a gente ainda vai ter que andar muito, vai ter que caminhar muito para poder colocar na cabeça das pessoas que a mulher, ela, além de ser capaz, ela tem um lugar de merecimento em todos os espaços de poder e de trabalho público. Então, assim, eu vejo em Betânia inspiração. Betânia é inspiração para todas as mulheres que vão em busca dos seus sonhos. Porque eu vejo, mais uma vez atrapalhando, mas é por Não, sem algo problema. bem interessante, é porque Betânia, mesmo ela não ter conseguido a eleição, ter conseguido ser vereadora, mas Betânia é uma pessoa que ela não pode ficar de fora Não. de política de jeito nenhum. E você vê, de certa forma, a Betânia, ela está aos olhos da população, está parada. Ela gosta de estar em ação. Betânia é ação, não é estar parada. Vamos lá. Mas Betânia não está parada, viu, gente? Betânia está no Comag Sul, como coordenadora da Câmara Temática da Mulher no Comag Sul. Muito bom. A diferença é que Betânia não está no município de Altinho. Ela está em todos os municípios ao qual o Comag Sul abrange. Que é um lugar também que eu sou fã, é o Comag Sul. Sou uma das pessoas que mais defende o Comag Sul. Isso há anos, porque é o conjunto de municípios lutando num bem comum. A melhoria não apenas do município de Altinho, mas a melhoria de todos os municípios consociados. Então, o que dizer de Betânia? Betânia não está parada. Betânia foi coordenadora regional do Agreste. Betânia é uma pessoa excelente, com uma bagagem maravilhosa. É uma pessoa para ser realmente inspiração. Betânia é inspiração e aproveitada, com certeza. É aquilo que eu disse a você. Todas temos algo a acrescentar. Independente de classe, cor, raça, e todas nós temos algo a acrescentar. Não só a mulher, mas todos os seres humanos temos. Porque nós estamos em constante evolução. Hoje eu sou melhor do que fui ontem. Então, assim, Betânia, a cada tempo, ela é feito vinho. Eu sempre digo a ela, Betânia é feito um vinho. Quanto mais se passa, melhor fica. Você acha, Silvaneide, que o machismo em relação às políticas, a política partidária, principalmente, elas acabam dificultando o acesso da mulher na área de trabalho? Porque, por exemplo, a mulher, uma secretária, tem um homem secretário, já é um poder, já se sente um poder. E quando uma mulher chega, isso, de certa forma, você acha que a não inserção da mulher na área de trabalho é referência desse machismo masculino, desse machismo que acontece? Veja só, eu vou ser bem sincera. O machismo existe em todos os âmbitos, seja na familiar, no trabalho, seja na política. Quando uma mulher chega, principalmente no âmbito político, ela começa a ouvir certas charadinhas, como já foi ouvido que o lugar de mulher é na cozinha, quando na realidade lugar de mulher é onde ela quiser. Que mulher entende de panela, não entende de leis. Que mulher era para estar em casa cuidando dos filhos, quando na realidade eles já foram filhos de outras mulheres. Então, sim, o machismo atrapalha em muito. Eu acho que um dos principais fatores que atrapalha a mulher na política, não só na política, mas no geral, é o machismo. Porque o homem, ele, infelizmente, ele não está acostumado a trabalhar de forma de paridade. Ele sempre quer ser superior, ele não quer ser paridade. Não quer ganhar menos. Não quer ganhar menos. E não tem porquê, a lei, o Senado já deixou claro, existe a lei. A lei diz que se eu exerço a mesma função que você, a minha sexualidade, o meu fator genético não tem nada a ver. Eu tenho o direito de receber igual a você. Eu não estou exercendo a mesma função que você, então por que eu vou receber menos do que você? Mas, infelizmente, isso ainda é notório. Isso aí é uma coisa que não tem nem como disfarçar. Você que trabalhou na área da política, né, se engajou em campanhas eleitorais, até que você observa que na hora da mulher ir fazer seu pronunciamento, sempre tem um engraçadinho Que solta uma charadinha. Solta uma charadinha, diz: vai ver o quê? Não vai ter voto, não sei o quê, a gente é homem, não sei o quê. Exatamente, mesmo sabendo que existe mais uma lei que não era para existir, porque não se fazia necessário, se realmente existisse a igualdade de gênero, se existia uma lei para dar direito que a mulher possa ser candidata. Gente, isso é um absurdo. Mas se não fosse através da lei, a gente não poderia ser candidata, porque o homem não iria permitir. Porque o próprio homem, ele tenta sabotar a mulher. Por que eu não sei? Porque todos eles nasceram de uma mulher. Então,
Eu acredito que o homem, o que falta é ele olhar para a mulher como realmente a mulher é. Ele se colocar no lugar do outro. Isso vale para homem, isso vale para mulher, isso vale no geral. Quando você se coloca no lugar do outro, sua visão muda. Então, se ali, naquela hora que ele solta aquela charadinha, fosse com a filha dele, com a mãe dele, como ele iria se sentir? Então, quando a gente começa a ver no outro a nossa imagem, a gente muda o pensamento. O seu nome sempre repercute entre os grandes nomes das mulheres que representam Altinho no Agreste região. Você se sente uma mulher realizada quanto ao empoderamento e também politizada? Quanto ao empoderamento, eu me sinto sim. Porque, assim, o trabalho de empoderamento não é só você dizer o que a mulher tem ou deve fazer, até mesmo porque eu não posso dizer o que você tem ou deve fazer. Mas a questão do empoderamento é você mostrar à mulher realmente o que ela merece, o que é dela de direito, ela saber o quanto ela é especial, o quanto ela é um ser humano, um ser pensante, e não deixar que ninguém tome suas decisões. Empoderar é você dar ao outro o direito dele seguir seu caminho, dele se autoconhecer, dele tomar suas próprias decisões, dele não ser coagido por A, B, C, D, independente de sexualidade. Ser um ser empoderado é você tomar suas próprias decisões e também arcar com suas decisões. Porque também existe aquela fato de dizer, eu sou empoderada. Aí faz uma besteira, aí faz... Não, se eu sou empoderada para tomar minhas atitudes e para responder por elas. Inclusive, acontece a questão da violência contra a mulher. Acontece muito isso. A mulher apanhou, o homem bateu na mulher, depois ela diz, vai chorar, né? Vai ficar chorando, não procura seus direitos, depois o homem chega, diz, eu te amo, não vou fazer mais isso, agora sabendo que quem fez uma vez vai continuar fazendo. Toda violência, ela tem início no estado psicológico. Toda mulher, nenhuma mulher leva seu primeiro tapa, seu primeiro empurrão, sem antes ela ter sido agredida psicologicamente. Tanto é que a Lei Maria da Penha é distinta em 5 fatores: psicológico, físico, sexual, patrimonial e moral. Certo? Então, nenhuma mulher, ela leva um tapa na cara ou um puxão de cabelo sem ela ter sido chamada de feia. Ninguém gosta de você, você não pode, você é incapaz, você tá feia, sua roupa tá feia, você tá gorda. Uma forma que o homem se sente superior é quando ele diminui a mulher, o estado dela ser mulher. Por ela ser mulher, aí ele agride psicologicamente. Aí já começa a primeira violência. Aquela mulher não se ama. Então, por que empoderá-la? Para ela se olhar no espelho e dizer, não, eu sou boa, eu me amo, eu me sobressaio, eu não preciso de um agressor, não preciso dele. O que mais tem é pessoas para me amar. Então, como eu posso exigir que um homem me ame se eu não me amo? Como eu posso fazer isso? Então, vamos lá, voltando. Fique à vontade. Porque eu disse a você, quando eu começo a falar, então voltando. Então, a mulher, ela tem que se amar. A violência se inicia dessa forma. Depois vem um puxão de cabelo. Ah, mas eu sou casada. Por eu ser casada, eu tenho que praticar sexo na hora que o meu marido quer. Isso é abuso. Isso é violência sexual. Isso é abuso do meu corpo. Isso é abuso do meu. Então, eu não sou uma mulher empoderada. Tem a questão dos filhos também. Aí vem a questão do filho. Ah, eu quero tomar anticoncepcional. Mas meu marido não deixa. O corpo é meu. Então, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Entendeu? Então, o empoderamento, ele é uma ampla... Se eu for falar a você de empoderamento, a gente vai passar aqui em inúmeras coisas. Então, assim, eu vejo que o primeiro passo, realmente, o primeiro passo para toda mulher, independente dela ser agredida ou não, se inicia dentro de casa. Se inicia com respeito. Se inicia com o exemplo. Muita gente joga a responsabilidade para cima da escola. A escola não tem responsabilidade nenhuma sobre o caráter do seu filho. A escola não tem responsabilidade por um agressor. A escola vai ensinar o que é certo e errado, mas o que vai determinar é o exemplo, é o que ele aprendeu dentro de casa, é o que ele está vendo. Então, assim, a gente percebe aquilo que eu disse a você, a maioria dos agressores, eles apenas reproduzem o que viram, mas isso também não deixa eles isentos de culpa, porque nós temos o livre-arbítrio. Não é porque... Um exemplo, meu pai, minha mãe matou, que eu terei que matar também. Não, de forma alguma. A gente tem um livre-arbítrio justamente para isso. Mas toda a educação se inicia dentro de casa.
Silvaneide Almeida, onde você está agora exercendo suas funções? Como é que é feito esse trabalho lá em Poção, que você está em Poção, em Cupira? Como é feito esse trabalho? Pronto, vamos lá. Onde eu estou? Eu estou no CEAME, com Fátima Lessa, no Leme, que é a loja virtual dos produtos do CEAME. O CEAME em Poção é aquilo que eu te falei. A gente tem uma sede em Poção, que foi doada ao aluguel pelo prefeito. A gente tem uma parceria com a empresa Noemi de Renascença, onde a gente capacita as mulheres e lá elas produzem a Renascença e é vendida. Em Cupira a gente vai começar, a gente já conversou, Fátima já deu início, a gente está procurando um local para abrir nossa sede, mas infelizmente a pandemia novamente nos pegou de surpresa e a gente teve que parar nossos sonhos, justamente para a gente levar cursos. Cursos esses, os quais eu já conversei com a Alberes, como eu lhe disse, dia 10 de fevereiro. Eu estive no gabinete de Alberes no estado, onde a gente estava vendo quais os cursos que a gente poderia levar para Cupira, para ajudar essas mulheres. E estamos em conversa também no município de Agrestina, para também, entre outros municípios que a gente vai vendo. A exemplo de São João, município de São João, eu estive com a vereadora Renata, a qual está muito interessada na parte de turismo. Já conversei, já tive algumas reuniões e o CEAME vai para lá trabalhar na parte turística. E já que você falou em turismo, Altinho é rico em turismo, poderia ser Muito. explorado algo em relação a isso, né? Com certeza, inclusive quero parabenizar o nosso secretário de Cultura, Turismo, que é na pessoa de professor Edson Alencar. Ele está fazendo um trabalho muito bom, sempre está mandando, eu estou vendo, está explorando, tipo a Pedra do Letreiro, nossas cachoeiras, nossas trilhas. Então, Altinho é muito rico. A gente, se você der uma olhada, a gente em expansão é maior do que Caruaru. A gente faz divisa com Ibirajuba, Cachoeirinha, São Caetano, Caruaru, Agrestina, Cupira e Panelas. Então, em extensão, Altinho é enorme. Nós temos 185 sítios. E, no entanto, a gente não explora isso. Quantas pessoas dessas comunidades a gente pode aproveitar na produção? Nós temos, a exemplo, a produção de doce de facheiro. Doce de facheiro, exatamente. Nós temos a produção de frutas, que a gente poderia usar as polpas. A Agrestina está abrindo uma fábrica de polpa. De Caruaru está aberta em Agrestina. Então, assim, a gente tem um amplo mercado. O que se falta realmente é a exploração. E assim, não adianta explorar e não capacitar. Aquilo que eu lhe disse. E capacitar e colocar no mercado de trabalho. Exatamente, porque não, se você não capacitar, como as pessoas vão fazer, vai ficar pior ainda, porque vai trazer produtos que não serão interessantes para o comércio. Pronto, vou dar um exemplo a você. Eu encontrei em Tamandaré, que eu nem sabia, uma manteiga de garrafa num determinado restaurante. Quando eu olhei, a produção é de uma fazenda de Altinho. Então, o que é que falta? Incentivo. E nós temos como trazer esses incentivos. De que forma a gente pode trazer esses incentivos? Vou dar novamente o exemplo. Nós temos muitos microempreendedores, pessoas que fabricam no fundo de casa, pessoas que fazem, mas que não são capacitadas para fazer da forma correta. Então, qual é o trabalho do CEAME? Vamos botar, a Dona Maria produz doce. Então, vamos posicionar a Dona Maria para ela produzir doce, para a gente levar para outros municípios com o nomezinho de Dona Maria, com certificado direitinho. Tudo isso o Sebrae nos dá. Dona Maria quer investir, mas ela precisa de R$2.000. O que é que a gente pode fazer? Vamos lá no crédito popular do governo do estado de Pernambuco, que a taxa de juros é de 0,99. E vamos fazer um empréstimo junto com Dona Maria? Vamos dar a possibilidade de Dona Maria abrir o negócio dela? Ela vai ter como. O que falta é a iniciativa. E também tem a questão do nosso artesanato aqui, né? Nosso artesanato. Ai, meu Deus. Você tocou... Os olhos brilham, né? Artesanato. Eu acho que toda mulher, ela ama artesanato, porque é o trabalhar com as mãos. É Exato. O criar. É o ser da criatividade, é o artesanato. A gente tem a Artesal aqui, onde a gente ganhou o selo de trabalhar com couro de bode. Na época que eu fui gestora aqui, eu trouxe o Artesã Empreendedora, um curso de nível nacional. Foram 28 mulheres aqui do município que participaram do curso. Foi um projeto do governo federal em parceria com o governo do estado e o município de Altinho. Essas mulheres foram capacitadas, essas mulheres levaram seu material para ser exposto. Participamos da FINEARTE durante os 4 anos
E acredito que o prefeito atual permanece levando os produtos da Artesal para lá, para Recife. Infelizmente, o ano passado não tivemos a edição da Finearte, mas esse ano teremos. E na Finearte a gente leva os produtos do SEAMI, tanto no Arte Cupira, de Fátima Lessa, como também nos estandes da Noemi. Então é uma questão de parceria, é aquilo que eu disse a você. Quando a gente não trabalha o eu e trabalha o nós, tudo flui, tudo cresce. Seria basicamente a questão do juntar o útil ao agradável, esquecer certas ciumeiras, esquecer a politicagem e partir para o correto, partir para dar as mãos e crescer juntos, porque ninguém consegue crescer só. E isso acontece também nas políticas públicas. Exatamente, é isso que eu disse a você. Não existe assistência social sem a educação, sem a saúde, não existe coordenadoria sem a junção de prefeito, como também não existe legislativo sem executivo. Foi outro ponto que a gente debateu. Então, eu acho assim, que tudo vai da união. Tudo vai depender da união. Não é eu buscar o meu partidarismo, o que eu quero. É eu sentar, dialogar e ver o que é melhor para a minha comunidade. E também, Silvaneide, tem a questão também dos nossos vereadores. Os nossos vereadores, de certa forma, eles têm que criar mecanismos para inserir o jovem e a mulher na política e principalmente na área de trabalho. E é coisa que a gente não vê na realidade, vamos ser sinceros, a gente não vê isso acontecendo não só no município de Altinho, mas em vários municípios pernambucanos. Certo. Aí, para isso, nós também temos, posso dar outro exemplo, vários cursos através da AMUP, para qualificar os nossos jovens, para empoderar nossas mulheres, para serem seres pensantes. Aí você diga, de que forma? O que é que a gente tem que fazer? Os vereadores, a gente tem que começar a colocar nossos jovens para eles pensarem no futuro, mas não no futuro fora do nosso município, no futuro dentro do nosso município. A gente vê hoje que a nossa população hoje vai praticamente toda trabalhar fora, porque a gente não tem renda no nosso município. Então não depende apenas dos vereadores, não. Depende também da população cobrar e dizer o que se faz necessário. Por isso que existem as políticas públicas. É aquela velha história. A nossa Constituição, ela é perfeita. Se você parar para ler a Constituição brasileira, na questão social, ela é maravilhosa, teoricamente, porque na prática ela não funciona. Então é isso. Mas não adianta eu querer cobrar de você se eu não faço a minha parte. Então não adianta eu querer cobrar de um vereador, de um prefeito, de uma pessoa se eu não estou fazendo a minha. Eu só posso cobrar o que eu dou. Então, eu acho que parte também da iniciativa dos próprios alunos, dos próprios jovens, das mulheres, porque aquela velha história, a união faz a força. A gente vem anos batendo na mesma tecla. Não existe nada de diferente. A diferença só é a forma com que se age, mas o método é o mesmo, é a união. Agora que você citou algo bem interessante, você viveu nessa política, nós também vivemos, em duas políticas que os jovens conseguiram definir. Né? Os jovens conseguiram definir. Os jovens, quando se engajam em uma coisa, vai para frente. Agora que você vê o seguinte, o jovem ele se engaja na política. Se engaja na política, pula, grita, veste a camisa e cria mecanismos para eleger o seu candidato. Porém, quando termina a campanha, o jovem simplesmente estaciona, ele não vai em busca do que eles têm por direito. Pronto, aí entramos aí na parte de politização, que foi a pergunta que você me fez, Isso. se eu me acho um ser politizado. Olha, ser um ser politizado é você estar em constante aprendizado. Não é uma coisa que define hoje, eu sou politizada. Sou, no conceito de hoje, eu me acho. Mas eu não sei daqui para frente como vai ser. Então, quando a gente, como eu disse a você, tínhamos aquele sonho juvenil, era justamente isso. Naquela época, a gente sonhava, a gente ia em busca e a gente acreditava. E partia para cima. O que eu percebo hoje, sabe o que é? É que o jovem ele não acredita no político. Nossos políticos, infelizmente, não têm credibilidade. Então, o que é que ocorre? O jovem, ele vai, ele busca, ele luta, ele acredita no ideal. Porém, ele é imediatista. Ele acredita e quer que aconteça agora. Quando na realidade é tudo uma semente, é um plantio. Eu quero que aconteça determinada coisa, então eu vou ter que plantar, eu vou ter que regar para depois eu colher. E como é que eu planto e abandono?
é o que acontece com nossos jovens. Com certeza. Eles plantam, eles têm um ideal, mas eles abandonam a causa. Quando, na realidade, eles deveriam justamente, se determinado lado perdeu, determinado lado ganhou, o que é que determinado lado que perdeu tem a oferecer de bom? Quais eram as boas propostas? Ah, mas porque eu era contra, eu não vou aceitar? Não. Eu tenho que pegar o que é bom. Porque o que é bom para a comunidade, o que é bom para um todo, tem que ser aproveitado, independente se a ideia é sua ou minha. A ideia tem que ser aproveitada. Então, o que eu vejo no jovem é isso. Ele está ali naquela euforia, ele quer. Mas depois ele esfria. Mas por que ele esfria? Porque também cabe de todo político ir ali regar. E ali regar? Aí de que forma se rega? Uma escola, palestras, mostrando o que somos capazes. Mostrando o que já foi feito na nossa história. O que já se foi conseguido pelos nossos estudantes. A gente derrubou um presidente através de um impeachment. A gente conseguiu. Se você for para olhar a história dos estudantes, é perfeita, é maravilhosa. A gente conseguiu. Os estudantes foram derrubar a ditadura militar na rua. Então, o que é que ocorre? Falta de união. Falta de ser regada a plantinha. Falta de mostrar que você é capaz. Ah, mas eu tô aqui. Meu Deus, eu tô em Altinho. O que é que eu em Altinho posso fazer? Eu posso plantar em você, eu posso plantar no outro, eu posso sair plantando. E a internet foi prova disso. A gente teve um presidente eleito por o ideal de mudança dos jovens. Porque quem elegeu o nosso presidente foi esse. Exatamente. Foi o basta. Não foi a questão de ser bom ou ruim. Foi a questão de dizer, não queremos mais. Entendeu? Então, eu acho que o que tem que ser feito é ser plantado, é ser regado. De que forma? Estudando, se profissionalizando, buscando nossa história, buscando nossa cultura. Quando você busca sua cultura, quando você sabe do que somos capazes, você não desiste. Eu estava conversando com a secretária de saúde, tem tudo a ver isso com a nossa conversa, que ela disse que está com uma dificuldade muito grande das pessoas utilizarem máscaras, né? E porque é o único remédio antes da vacina, antes da vacina, a prevenção. Que vai salvar a gente, é a máscara. E ela disse que, a gente conversando, ela falou, vamos ver se as pessoas começam a usar máscaras. Aí a gente deu uma ideia, eu disse, as meninas, as blogueiras, as meninas que estão sempre na internet, são formadoras de opinião. Exatamente. Vamos fazer um story com a máscara? Minha máscara é linda, vou mostrar. Passe a sorrir com os olhos. Porque você não vai sorrir com seus belos lábios, mas os olhos têm muita coisa para dizer. Eu sempre digo que os olhos são o espelho da alma. Exatamente. Sempre falo isso, se você olhar nas minhas citações. E eu sempre digo que quem me conhece pelo olhar. Pelo olhar já sabe se eu estou bem, se eu não estou. Então, concordo plenamente com você. Nós temos muitas blogueiras. Temos formadoras de opinião. De uma forma que você... Tem hora que eu estou assim... Eu tenho 2 filhas adolescentes. Uma já adulta e uma pré-adolescente. E quando eu vejo elas chamando, eu faço, o que é isso? Não sei, o uso da máscara. Vamos pegar uma máscara e vamos fazer ela com lantejola, para quem gosta de chamar a atenção. Vamos usar um tecido, não, vamos usar um acrílico que dê para você ver o seu batom através da máscara. Ah, já sei, hoje vou tirar onda, vou fazer uma máscara fazendo careta. Vai ser uma forma de se utilizar a máscara. E vai incentivar outras pessoas. E vai incentivar outras pessoas. Se você observar, a gente vê mais crianças usando máscara do que os adultos. Exatamente. As crianças, principalmente crianças na faixa etária de 7 a 10 anos. Por quê? Porque eles estão em fase de aprendizado. O ser humano, infelizmente, acha que quando se torna adulto já sabe de tudo. Quando, na realidade, nós não sabemos de nada. É como eu disse a você no início aqui. Todos os dias aprendemos algo novo. Nós vivemos em constante evolução. Então, o que eu não sabia ontem, eu já posso estar sabendo hoje. Então, porque eu sou adulta, eu não deixo de ser aluna, a gente está na escola da vida. Se a gente está aqui, é para aprender. Então, o que é preciso é abrir a mente, é aceitar o novo. E é o que a gente, infelizmente, estamos tendo dificuldade. Muito bem, conversa interessante aqui com você, Silvaneide. Muito bom ter você aqui no Altinho Show, a gente batendo esse papo legal, falando com a população, falando um pouco da sua trajetória e, principalmente, falando para os jovens, falando dos jovens, numa forma analítica, quanto ao contexto social. Como você enxerga as famílias da atualidade neste momento? Esse é um tema bem... as famílias, infelizmente, eu percebo em fase de vulnerabilidade. Tanto na vulnerabilidade social, como na questão emocional.
E assim, como é que eu vou te dizer? A gente tem uma desigualdade muito grande. Desigualdade essa que ela parte de todos os âmbitos. A gente tira por uma pessoa de classe média, uma pessoa sem condições financeiras de entrar numa faculdade. Então, muitas vezes, a gente esbarra numa família que ela se esforça ao máximo para dar algo ao filho, mas o filho não consegue. Por que o filho não consegue? Pela discriminação social. Então, a vulnerabilidade, ela está na escola, ela está na moradia e ela está em toda a classe social. Aí você vai me dizer, por quê? Muita gente distingue você não pelo que você é, mas por onde você mora. Não pelo que você faz, mas pelo que você tem. Então, as famílias, no contexto geral, elas precisam começar a modificar isso no pensamento das nossas crianças, como você bem disse. São seres que estão em aprendizagem. A gente tem que começar a mostrar aos nossos filhos que o real valor da vida não é o financeiro. Lógico que a gente tem que ir em busca dos nossos sonhos, a gente tem que ser responsável pelos nossos atos, mas que o aceitar o outro é muito importante. Então, eu vejo da seguinte forma, a família brasileira hoje muito desunida. Porque ela não visa o bem do nós, ela visa o bem do eu. A gente percebeu muito isso nessa pandemia. A gente viu muita gente fazendo doação de cesta básica, aquela coisa toda. Graças a Deus, muita gente se sensibilizou, ajudamos muitas famílias. Mas, quando passou aquele primeiro momento? Quando se esfriou? O que foi feito? O que foi feito dessas famílias? Nós começamos um auxílio emergencial no valor de R$600. Hoje, quanto está esse auxílio emergencial? Por um acaso a cesta básica diminuiu o valor? Não, ela aumentou. Então, a vulnerabilidade familiar, ela é muito extensa. E é o nosso contexto familiar também, porque o que é que eu estou percebendo? O marido pensa no eu. A esposa pensa geralmente no nós. E os filhos estão pouco se importando. Os filhos não respeitam mais os pais. Não tem respeito. Mas o respeito, ele não é para ser exigido. Ele é para ser adquirido. Nada que se exige dá certo. Nada forçado vale a pena. Então, é aquilo que eu disse a você. Eu só posso ser exemplo se eu dou o meu exemplo. Então, eu acho que a base familiar está desestruturada justamente porque os filhos não veem um exemplo no pai e na mãe. Não estou dizendo que pai e mãe está errado, não, de forma alguma. Cada um tem a sua verdade, talvez não seja a minha verdade. A sua realidade não é a minha realidade. Porém, se o pai e a mãe se colocassem no lugar do filho e ouvisse mais, talvez a realidade fosse outra. E, ao mesmo tempo, o filho começasse a ver o pai como amigo e não como opressor. Não como quem está ali para impor, para mandar. Não. Quem está ali para ouvir, para ensinar. Se for para chorar, vamos chorar junto. Se for para sorrir, vamos sorrir junto. Mas a gente está unido. E a gente não vê isso hoje. A gente não vê essa união. Para você ser família, não precisa você viver junto. Não precisa você estar casado. Você estar junto. Para ser família, basta você se respeitar. Basta você respeitar o outro. Ah, porque eu sou mãe, meus filhos têm que me respeitar. Mas eu não vou respeitar eles. Como? Como eu posso exigir o que eu não dou? Eu tenho sim, lógico, que tem que existir limites, até mesmo porque eu já sou uma adulta, tem que existir o limite, mas também tem que existir a compreensão. Muito bem. A conversa bem interessante. Eu particularmente, em nome do Altinho Show, quero te agradecer, né? A primeira vez a primeira de muitas, e ainda vamos debater muitas coisas ainda aqui no Altinho Show. Quero te agradecer, fique à vontade para as suas considerações finais e fique à vontade também para um esclarecimento de empoderamento para nossas mulheres altinenses. Fique à vontade. De primeira mão, quero agradecer a todos que estão vendo e os que irão ver, como diz nosso secretário, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual horário que você vai estar me vendo. E quero agradecer, dizer que a gente só é o que a gente sonha, como eu já tinha dito a você. Tudo na vida é um aprendizado, seja bom ou seja ruim. Por quê? A gente aprende. Se for ruim, a gente tenta não errar novamente. E se for bom, vai servir de lembrança para momentos futuros. A gente vive de momento. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se vou estar.
Mas o que a gente tem que fazer realmente todos os dias é agradecer. Agradecer por estar vivo e por ter a oportunidade de evoluir. Eu sempre digo o seguinte, que a gente tem que praticar mais a caridade, Djair. A gente não pratica a caridade. Aí muita gente pode dizer, eu não pratico a caridade porque eu não tenho condições financeiras de praticar a caridade. A caridade, no meu ponto de vista, não é um alimento, não é uma ajuda financeira. Muitas vezes é um abraço, é uma escuta. É você saber e se colocar no lugar do outro. Quantas pessoas estão precisando apenas de ouvir, ei, tu não tá sozinho não, eu tô aqui. E aquilo já significa muito. Então, assim, o que eu tenho a dizer sobre empoderamento é isso. Que todas nós mulheres, temos o direito de sermos empoderadas. Temos o dever de sermos empoderadas. Se você não se acha no direito de ser empoderada por você, busque em alguém que você ama esse direito. Busque nos seus filhos, busque nos seus amigos, busque no futuro melhor. Eu preciso melhorar, eu preciso ser empoderada para que as pessoas ao meu redor tenham uma vida melhor. Quando eu busco, como você me perguntou o que eu estou fazendo, hoje eu estou na Rinodê. Um exemplo, eu estive na Herbalife, hoje estou na Rinodê. É porque eu vi através dela uma forma de eu buscar os meus sonhos, de eu realizar os meus sonhos. Mas se eu ficar em casa esperando, sentada, vai acontecer? Não. Então, independente de qualquer coisa, busque o seu melhor. Busque ser feliz, porque eu não posso fazer ninguém feliz se eu não sou feliz. Eu não posso amar o outro se eu não me amo. Como eu posso dar amor aos meus filhos se eu não me amo? Isso é hipocrisia, isso é falsidade. E como bem foi dito, nosso espelho são os nossos olhos. Não precisa você dar um sorriso com os lábios, basta você dar um sorriso com o olhar. Muito bem. Inclusive, esse nosso bate-papo, quero te agradecer. Amanhã o bate-papo será uma extensão do que falamos hoje, porque você, de certa forma, você falou muita coisa relacionada também ao psicológico. Exatamente. Amanhã estarei com a psicóloga Magda, que estará falando a respeito de família, falando do mês das crianças, né? Vai estar falando a respeito a consciência do autista, vamos estar falando sobre a consciência do autista e também os suicídios que estão acontecendo, que a gente falou de família também, que está acontecendo muito isso, as pessoas, de certa forma, perdendo alguma coisa e querendo resolver, tirando a própria vida. Que, assim, é um assunto bem interessante. É isso que eu digo, se eu começar a falar, é um assunto bem interessante. Eu sou totalmente contra, porque a minha religião, não é nem questão de religião, é questão minha mesmo. Eu não acredito que se suicidar vai resolver. Você apenas vai perdurar e permanecer num determinado sofrimento e trazendo sofrimento para os demais. Então, por isso que eu digo a você, muitas vezes um abraço, uma escuta pode tirar uma pessoa que está à beira de um suicídio. Exatamente. Porque o suicídio nada mais é do que o desespero, a falta de amor próprio. Porque se eu me amo, jamais eu vou tirar a minha vida. Boa sorte para você. Obrigada, foi um prazer. Sorte. Um beijo, um cheiro no coração de todos e espero ter outras oportunidades. Será sim. E poder ajudar de alguma forma para a nossa sociedade. Com certeza. Conversamos com Silvaneide, né, aqui no Altinho Show, abraçando para todos que ficou com a gente nesse momento, através do Altinho Show, especialmente para todo mundo, né, todas as pessoas que ficaram acompanhando nossa live. Abração para o pessoal de Cupira. Fátima Lessa esteve o tempo todo, inclusive parabenizando a entrevista, que foi maravilhosa. Também a Sandra Oliveira aqui em Altinho, muita gente ficou assistindo a nossa entrevista, foi bem proveitosa. Muito obrigado, Silvaneide, e a gente se encontra em outra oportunidade, se assim for a vontade do nosso Pai Criador Jesus Cristo. Amanhã estarei aqui nesse mesmo horário falando com a psicóloga Magda estará aqui com a gente falando a respeito de assuntos importantes para a sociedade altinense. A você, uma ótima tarde, uma ótima noite, fiquem com Deus e nunca esqueçam, hein? Deus é maior. Até lá.